Vamos lá. Pessoal de casa aí, vamos retomar então essa parte da energia nuclear. A gente estava falando que a energia nuclear pode ser usada para eletricidade, medicina e fins bélicos. Falei do enriquecimento de urânio, só uma dica, até para mais para química, né? O nível de enriquecimento aqui ele é gradativo. Como assim gradativo? De 3,5% a 5% para eletricidade, 20% para medicina e 90% mais ou menos para uso bélico. Então, caso vocês sejam questionados, qual é o nível de enriquecimento de urânio, do menor para o maior? Então, o menor nível é para energia elétrica, maior um pouquinho intermediário, medicina, e um nível bem alto de enriquecimento seria para fins bélicos, ok? O que é permitido os países enriquecerem? Até 20%, lembra? Por isso, quando você está assistindo a TV, ele fala assim, o programa nuclear do Irã, o Irã diz que é totalmente para fins pacíficos, que só enriquece o urânio até 20%. Então, quando o Irã diz isso, que só enriquece até 20%, ele está dizendo assim para o mundo, né? Se é verdade ou não, mas ele está ali dizendo, olha, só enriqueço no nível para medicina, né? Medicina, aí você vai usar tanto para, o que a gente chama, tratamento de câncer. Existe uma tal de medicina hoje chamada, não, você pode usar na radioterapia. Quimioterapia não, mas a radioterapia ela vai usar, né, radioatividade e tal. Aí não sei se precisaria enriquecer esse nível, mas por exemplo, é que a gente chama, gente, não, eu digo, tem, tem um nome, peraí, é um reator medicinal que o Brasil desenvolveu. Aí você vai, raio-x, eu não sei se é a tomografia ou a ressonância, essas coisas vão entrar a radiação, certo? Não sei, precisa ter radioatividade. Talvez não precisa ser necessariamente urânio, né? Porque tem outros elementos também que são radioativos. Para uma usina no Brasil, Angra 1 e 2, aí é o urânio enriquecido que a gente usa. Mas, por exemplo, tem gente que fala em plutônio, você tem aquele polônio, que também é radioativo, tem toriatina, né? Tem alguns elementos na tabela periódica que são radioativos aí. Agora, o comum que a gente vê mais aqui nesse uso é o urânio. Vocês lembram que naquela bomba de Hiroshima e Nagasaki, uma, se eu não me engano, era de urânio e a outra de plutônio. Depois vocês dão uma confirmada, né? Pois vamos nós. Então, esse aqui é nível de enriquecimento. Aí a gente falou sobre que o Brasil é do TNP, então não quer, já deixou claro que não quer ter bomba nuclear, o Brasil, mas quer ter um submarino nuclear, que é completamente diferente. Aí a gente tem aquele chamado clube atômico. Quem é esse clube atômico? Antigamente era assim, eram 5 os países que nós sabíamos que tinham armas nucleares, né? Então, por exemplo, qual é o primeiro país do mundo a ter arma nuclear? Então, os Estados Unidos. Mas depois, já em 49, isso aqui em 45 até usou, né? Hiroshima e Nagasaki. Mas depois veio a União Soviética. Então, quem herdou foi a Rússia, né? Aí nós temos também países como França, que é um país que a gente sabe que tem armamentos nucleares, o Reino Unido e a China. Gente, não é coincidência, tá? Não é coincidência aqui. Se você pegar esses 5 países que têm armamentos nucleares, eles são os mesmos 5 que são do Conselho, né, de Segurança, só que eles têm ainda, da ONU, né? Só que eles ainda têm um ponto aqui, eles são membros o quê? Permanentes, né? Não, faz tempo. A China é permanente faz tempo. Na verdade, assim, por isso que tem país que está exigindo hoje que mude, né? Porque eles acham que o mundo mudou muito do que era a Guerra Fria, né? Porque isso aqui começou no início da Guerra Fria ali, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Quando ainda era a União Soviética no lugar da Rússia. Só que eles falam que, olha, o mundo de hoje, passados aí mais de 70 anos, não é mais o mundo daquela época. O próprio presidente da Ucrânia está cobrando reformas. O Brasil acha bom essa ideia, porque o Brasil tem um sonho, né? De ser membro permanente faz tempo. O Brasil se coloca como sendo aquele país latino-americano que teria a maior chance, assim, de entrar como membro permanente.
aquilo que eu disse para vocês, a gente está como membro temporário de novo, né? Esse ano e ano que vem. Por isso que o Brasil, nessa guerra da Ucrânia, ele tem uma posição até relativamente importante, porque o voto dele é um voto importante dentro do Conselho de Segurança. Mas ser temporário não é esses balai todo, né? Se um desses aí vetarem, é o que eu estava dizendo, né? Você fala agora, por exemplo, esses três aqui até podem votar em conjunto, mas esses dois aqui, né? Mas vamos lá. Aí não é coincidência, eles são os grandes, né? Vamos dizer ali, detentores de armas nucleares. Só que entrou uns penetrazinhos, né, nesses últimos anos. Países que eles não queriam, mas que desenvolveram também, né, chegaram a ter arma nuclear. Foi. A Ucrânia, quando termina a Guerra Fria, ela é a terceira maior força nuclear do mundo. Sei lá se hoje não bate o arrependimento de ter feito aquele acordo e ter devolvido para a Rússia. Soberania, é. Ou então, sei lá se também não rolou na época um medo de que se eu não assino, aí eles vêm aqui na marra e não sei. Não, não, e você pensar ia ficar, provavelmente ali Rússia, Estados Unidos e um país como. Bem que assim, não é que foi criada a Ucrânia, porque é uma curiosidade para vocês. Vocês sabem que a Ucrânia é mais antiga que a Rússia, né? Vocês sabem que a cidade de Kiev é mais antiga do que Moscou, né? Pois é. É porque, na verdade, eles têm aqueles Rus de Kiev que eles falam, e que teria ali, seria a origem de todos esses três hoje: o bielorrusso, o russo e o ucraniano. Quando o Putin diz que não existe, por exemplo, russo, ucraniano, é porque eles que vêm todo mundo de uma mesma origem. Só que tem muito lance da língua, né? Que tem a língua ucraniana. E aí já é uma coisa que serve para me diferenciar do russo, sabe? Dizer que eu sou um povo à parte. Mas aí você falou uma coisa bem, bem bacana. Como é que a Ucrânia ali, que já ia surgir ali na nova ordem mundial como terceira maior força nuclear do mundo. Então, na época, até pressão houve mesmo, assinar aquele acordo, e o acordo era exatamente esse: ó, eu vou passar as armas nucleares para vocês, Rússia, mas vocês não mexem comigo, não, né? Na minha soberania, né? Não, tá certo, beleza. Mas ia ser a terceira maior força nuclear. Aí vamos lá, a Índia, né, que desrespeitando a galera aqui, pegou e disse: eu vou chegar a minha também, vou aqui adquirir. Aí o inimigo da Índia pegou e disse: não, então se meu inimigo tem, eu também quero, né? São inimigos mortais aqui. A rivalidade aí é grande. É uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Você for lá agora, soldado, igual tem na Coreia do Norte e Coreia do Sul, na fronteira, você vai encontrar agora na fronteira dos dois aí, militarizado. Então são países que realmente não, engraçado, são da mesma origem também. Vocês sabem que no passado tudo era Índia, houve o desmembramento, né? E aí surge o Paquistão, né? Aí a Caxemira é uma região mais para o norte, que aí pega China, Índia e Paquistão. Só que a briga maior é entre Índia e Paquistão, mas a China também tem uma parte ali na Caxemira. Aí a Caxemira é assim, tem uma parte que está na Índia, mas a maioria da galera é muçulmana. Aí fica aquela eterna briga, né? E é uma região estratégica, porque é uma região com solos férteis, tem minérios, tem tudo, e é uma das regiões que dá muita briga. E aí um outro país também que foi uma pedra no sapato do Ocidente, né, nos anos 2000, e também chegou a sua bomba, tá, fez teste e tal, que é a Coreia do Norte. Então hoje, gente, que a gente sabe, tem certeza, são esses 8 países aí com armamentos nucleares. Então nem todos são desenvolvidos, nem todos são do Conselho de Segurança Permanente, né? Tem aí a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte. E tem aquele caso especial, que é o caso do Irã. Eu acho que, assim, no imaginário, a galera acha que o Irã já tem arma nuclear. Nunca houve teste, nunca houve comprovação. O próprio Ocidente nunca reconheceu que o Irã tenha bomba nuclear, né?
Não, aí foi o Iraque, mas era armas de destruição em massa que não necessariamente eram armas nucleares, né? E que nunca acharam essas armas. E foi o que eles usaram em 2003, né? O presidente Bush usou para fazer aquela invasão ali ao Iraque. Ah, o Saddam Hussein tem armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas, então vamos lá para poder que ele represente um perigo mundial. O, é, o, isso, a Rússia foi contra a China e, por incrível que pareça, a própria França foi contra também. Porque se você falasse assim, não, foi a Rússia e a China, porque batem de frente sempre com o Ocidente, com os Estados Unidos e com a Europa. Não, a própria França, em 2003, por isso que eu digo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Estava falando isso no aulão. Não, é assim. É porque, assim, os Estados Unidos não respeitaram a decisão. Aí, quando dá 20 anos depois, o doido lá, que chama de doido Putin, assim, ele não respeita. Como é que quem é você para falar? É isso que a gente fala, gente, que a história ela é incrível. Os americanos pisaram na cara da ONU em 2003. Você mesmo está dizendo para mim, bastava um ter vetado, não era? Teve o veto de 3, macho, de 5. E os americanos viraram e falaram assim: beleza, nós vamos mesmo assim. Aí tem várias teorias, né? Uma delas é se realmente eles acreditavam que havia essas armas. Tem gente que diz que não, foi só uma desculpa. E ficaram. Há quem diga que era estratégico mesmo para retirar o Saddam. Há quem fale da questão do petróleo, que é uma das maiores reservas do mundo. Então tem toda uma questão ali. Mas eu realmente não acredito que eles usaram as armas como pretexto. Né? Depois aquela conversa mais farrapada. Estamos levando a democracia, nós estamos levando. Não, aquele velho H de sempre, né? Diga, bebê. Sim. Não, não adianta. É o que eu digo, gente. Você desrespeita a ONU, você enfraqueceu a instituição aqui. Enfraqueceu. Você abriu margem para anos depois. Gente, não adianta. O cara vai guardar um negócio, na hora certa ele vai usar. Ele vai dizer: olha, lembra. Ainda mais hoje que as coisas são tudo, e hoje em dia, por exemplo, tem rede social, não digo nesse caso, mas eu digo assim, até a gente, que a gente fala, tá lá. Tá gravado, tá não sei o quê, tá no... Antigamente não era mais fácil esquecer uma coisa dessa. Mas hoje, por exemplo, vamos puxar o que o cara falou de um cara, de um aliado hoje lá atrás. Então eles viraram e tal. O interessante é que a ONU não aprovou, mas depois a própria ONU pegou e disse: bom, não é porque eu não aprovei que eu não vou ajudar lá no país. E a ONU foi ajudar, certo? Lá no Iraque. Foi quando até morreu aquele brasileiro, que foi o Sérgio Vieira de Mello, que era super cotado, né? Alto comissário da ONU. Há quem dissesse que ele tinha uma chance muito grande de ser o próximo secretário-geral da ONU. Tem um filme que é com Wagner Moura, né? Interpreta ele, Netflix, que é um filme só Sérgio. E ele era muito, como é que eu posso falar? Respaldado na ONU. Ele foi o cara que pacificou o Timor-Leste. Quando separou da Indonésia, ele foi lá, teve uma bem-sucedida reestruturação do Timor-Leste. O cara manda ele para o Iraque. E ele morreu num ataque de carro-bomba. Justamente porque muita gente no Iraque não queria a presença da ONU. Né? E ele morreu nos escombros. Né? E o filme vai retratar tudo isso. Então, muito bem. Agora vamos fazer o seguinte: vamos ver é, vantagem e desvantagem dessa energia nuclear, né? Então vamos lá. Vantagens. Você mesmo disse para mim que ela é limpa do ponto de vista atmosférico, né? Porque tem um lance do lixo nuclear, e vão dizer, não é totalmente limpa, porque produz o lixo. Mas do ponto de vista atmosférico, é limpa, né? Uma outra vantagem, isso aqui para mim é a melhor de todas, não depende, né? Que é quando uma energia fica ruim, quando ela depende muito do clima, essa aqui ela não depende do clima, de fatores climáticos, certo? Isso é ótimo. Porque, por exemplo, a nossa hidroeletricidade depende se chover ou não, né?
esse ano foi show, choveu bem, tá garantido aí, pelo que disseram, bandeira verde até o final do ano, ô glória, né? Aí é que tá, só não vai ser pior por isso, porque vai fazer isso aqui, ó. Então, vamos botar aqui bandeira vermelha, né, que a gente estava, e aqui o aumento de 25%, ó. Então vai aumentar 25%, mas a bandeira vai cair para verde. No final das contas, o aumento não vai dar 25%. Certo? Agora, meu medo é o quê? Porque esse ano choveu bem, está garantido bandeira verde até o final do ano. Mas e se não chover bem ano que vem? Aí juntar o aumento mais a bandeira vermelha. Então, assim, graças a Deus. E eles alegam que você tem custo de produção, que fazia tempo que não tinha tanto aumento, que tem toda uma demanda para risco de não faltar energia. Eles vão alegando. Foram chamados até, eu estava comentando, a Assembleia chamou, né? Numa audiência pública. E até comentei que eles não arredaram pé nem de 1%. Eu achava que eles podiam fazer igual a história dos postes da internet, né? Que foi outra coisa. O pessoal está tão puto da vida com a Enel, porque vocês lembram que a Enel cobrava acho que R$ 16 por poste que era usado pelos provedores de internet, né? Porque eu também não sabia nem pela minha cabeça que a internet, claro, ela usa os postes, mas os postes são da Enel. Não sabia que os postes eram da Enel. Então, quando ela comprou os postes. Se você rependurar alguma coisa no poste, não, eu não acho errado, não. Tá botando a cor no meu poste, tem que pagar. Só que era R$ 16, eles aumentaram para 75. Era a ideia, né? Não, era a ideia assim, de 16, ok, ei, vamos para 70 e pouco. Gente, essas grandes não sentem muito, não. Mas aquelas pequenas que vão para bairro e tal, provedores pequenininhos que vão nas periferias bem de internet. Porque, por exemplo, vocês sabem que muitas dessas empresas grandes não chegam em todos os bairros porque não compensa, né? Elas não vão botar fiação no bairro lá da periferia, pobre e tal, não vão. Aí eles questionaram isso. Aí estava entrando num acordo aí também a Assembleia, o Ministério Público, ei, vamos com calma, peraí, vamos conversar. Agora sim, você vai criando uma cobra para te morder, porque eu nunca pensei que eu ia viver para ver o pessoal falando em tirar a concessão da Enel. Porque assim, privatizaram, mas há quem diga que, ei, vamos reestatizar. Eu sei lá se isso poderia acontecer, mas vai saber. Pois é, o medo também é que podem alegar que o problema é ter o monopólio, né? E aí você, mesmo reestatizando, poderia ficar mais barato e tal, mas será que teria viabilidade econômica a médio e longo prazo? Porque assim, eu comparo com o fato que está acontecendo agora. Vocês devem ter visto que está faltando alguns remédios no Brasil, de pirona, essas coisas, remédio para dor. O que, que eles alegam? Que faz sentido no capitalismo? Faz. São remédios baratos. E então, como os insumos estão muito caros, tudo que é importado, insumo, está muito caro. Cara, se eu sou um laboratório, eu posso fazer um remédio que custa 100, 150, que minha margem de lucro é maior e tal. Eu vou abrir mão de fazer de pirona. Faz todo sentido, gente. É do capitalismo. Você é empresário, empresário é você. Então, o que eles estão alegando? Se não deixarem subir o preço desses remédios mais básicos, não compensa mais produzir, aí você gera o famoso o quê? Desabastecimento. Há quem diga que, se reestatizar, vai começar aqueles problemas, a empresa vai ser mal gerenciada, pode ter corrupção, pode ter não sei o quê. Aí lá na frente a empresa não vai conseguir garantir a energia e tudo. Só que ao mesmo tempo teve um lucro fabuloso de 3 bilhões e pouco de euros. Aí estão alegando que, olha, num lucro tão, isso é lucro líquido. Aí vai aquela série de narrativa, aquelas discussões. Tem gente que vai achar que, por exemplo, pode ser prejudicial ao Estado, em que sentido? Os investidores não vão mais acreditar muito. E, pois é, mas é que está, né? A Petrobras é 51% do Estado, mas está deixando a empresa nas regras de mercado. Porque há quem diga que se a Petrobras fosse realmente barateada, lá na frente ela ficaria endividada, ela poderia. E outra, tem um lance de você passar um recado ruim para os investidores. Qual é?
Na hora que tiver um próximo leilão, alguma coisa para privatizar alguma coisa no Ceará, os caras, eu não vou não, porque eu faço investimento danado, aí daqui a 5 anos eles pegam e me tiram. Isso é ruim, né? O maior prejuízo seria esse, sabia? Provavelmente você sinalizar para o mercado que, eita, cara, dizer assim, eu não vou botar meu dinheiro lá, não. Eu coloco meu dinheiro, eu faço um investimento, aí os caras, assim, não acredito nisso, não. Mas vocês sabem que está sendo levantado. O pessoal está falando até em um plebiscito para a população de reestatizar. Acabei de ver aí no Instagram. Companhia, outra. O certo era o quê? O certo, que muita gente fala, era ser como é nos Estados Unidos. Do jeito que aqui você escolhe, claro, TIM, não sei o que e tal, é muito comum nos Estados Unidos, você, num estado americano, ter 4, 5 distribuidoras de energia que você escolhe. Né? E contrata igual, aí onde gera uma concorrência. É isso que eu digo, o problema não é ser privatizada. O problema é porque a CAGES é um monopólio estatal de água e esgoto, a Enel é quase um monopólio, quase, privado de energia. Resumindo, nós temos duas coisas que são estratégicas, água e esgoto está na mão de uma empresa só, e energia que está basicamente distribuição na mão de uma outra. Aí até brinco, 6 por meia dúzia. Não sei se o problema é muito ser estatal ou ser privado. O problema é monopólio e praticamente monopólio. Então complica, né? Mas vamos lá. Então, a energia nuclear, ó, ela é limpa, galera, não produz gases de efeito estufa, não depende do clima, o que é ótimo. Ela ocupa uma área, a usina, né? Ocupa uma área relativamente pequena, isso é ótimo. Quando eu falo essa área pequena, vamos entender. É quando você compara com uma mesma usina hidrelétrica que vai gerar o mesmo tanto de energia de uma usina nuclear, não tem nem comparação. Aí sabe aquele impacto que tem na hidrelétrica, né? De alagar uma área muito grande, perde solos, prejudica a comunidade indígena, produz gás metano porque alaga matéria orgânica. Isso aqui, ó, você pega uma área pequena para gerar um horror de energia. É o que a gente vai se apegar muito como vantagem. Outra coisa que eu ainda acho interessante, ainda tem muito urânio no mundo. Então não falta urânio, né? Só no Brasil a gente tem urânio. O Ceará tem a maior reserva do Brasil em Santa Quitéria. E fora o que tem na Paraíba, fora o que tem no Pará. E o urânio não é assim? O cara pega uma pastilha dessa de urânio aqui, dá para um mês para uma casa, vamos supor. Né? Não é o que eu disse para vocês, que um submarino nuclear pode ficar 15 anos, o submarino nuclear brasileiro, 15 anos na água, sem nunca voltar para cá. Não acredito. O submarino, ele tem uma usina nuclear, vai ter, né? Dentro dele. Aí vai, o urânio enriquecido já vai estar lá. Como eu te falei, uma sala dessa aqui de urânio enriquecido deve dar para um submarino assim, só uma hipótese assim, bem grosseira, ficar, sei lá, 10 anos, né, com uma sala dessa de urânio enriquecido. Aí eles vão todo tempo ter uma usina dentro deles que vai produzir eletricidade, que vai movimentar o submarino. Volume, assim, tipo assim, um volume desse aqui. Cara, a paridade é, às vezes, uma pastilha dessa equivale, assim, quase você queimar 2 toneladas de carvão. O urânio, ele é muito poderoso. Você basta ver o que é que uma bomba daquela fez, desse tamanho aqui, com uma... Então, é uma energia muito poderosa. Isso é um lado bom, que você tem muito urânio no mundo, e um pouco de urânio já faz uma energia desgraçada. Então, isso é tido como uma vantagem, né? Oi. Uhum. Deve ser maior. No vídeo ele coloca a quantidade em metros. Ele coloca até o diâmetro dele e coloca em metros quanto seria submarino. Tem uns andares que eles colocam, como se fossem 3 andares assim dentro dele, aí cada andar o que é que teria. Tem um vídeo muito bom. Não, mas não sim, ele não é tão grandão, né, como aqueles transatlânticos, aquelas coisas e tal, não, mas ele é grandinho, né? Uma usina, nada, uma hidrelétrica, vamos lá. Depende, se eu pegar Itaipu,
que é uma das maiores do Brasil, Itaipu, o lago, dá quase 4 fortalezas. O lago só da usina de Itaipu, que abastece a hidrelétrica de Itaipu, que é metade Brasil, metade Paraguai. O lago é 4 cidades nossas. Só que calma, se você pegar Sobradinho na Bahia, eu conheço as duas, já visitei as duas. Sobradinho na Bahia são quase 11 fortalezas. Vocês têm noção do que é isso? O lago, né, que você fala? Ah, a usina nuclear? Na usina não seria nada bem menor do que um bar, alguns quarteirões. Alguns quarteirões uma usina nuclear. É muito diferente. É uma coisa de você, sei lá, numa proporção, para gerar energia em Itaipu, se alagar uma área desse tamanho, e numa nuclear uma área desse. É por isso que quem defende energia nuclear tem um argumento muito forte no Brasil para dizer assim, cara, as hidrelétricas no Brasil, elas alagam, né, uma área gigantesca. E onde é que é o maior potencial de hidroeletricidade no Brasil estimado? Que aí vai também uma diferença para vocês. Cuidado, porque uma coisa é ele falar na prova em potencial estimado em energia elétrica, certo? E ele falar potencial, ele pode falar em operação ou instalado, são termos assim, potencial em operação, que isso aqui também é sinônimo de potencial instalado. Instalado. Então, assim, vamos fazer um mapa do Brasil aqui bem sem vergonhazinho, certo? Então, vamos pensar assim, onde é que está o maior potencial instalado do Brasil aqui? Que é Itaipu, na bacia do Paraná, na verdade, do Rio Paraná, né? Não, é assim, Itaipu é a maior geradora do país. Já foi durante décadas a maior do mundo. Só que tem aquela três gargantas chinesa, né? E tem momentos que ela supera. Década de 70, faz parte ali do regime militar e foi construída assim, ela é metade do Brasil e metade do Paraguai. Então ela é aquela famosa usina binacional, né? Metade de um, até a diretoria são 12 diretores, 6 são brasileiros, 6 são paraguaios, né? E a nossa energia mal dá para a gente, a deles dá que sobra e eles vendem o restante para a gente mesmo. Gente, se for assim na prova, onde é que tem o maior potencial instalado no Brasil de hidroeletricidade? Instalado. Aí é aqui. Só que eles sempre falam, onde é que tem o maior potencial estimado, que dá para gerar? Na Amazônia. Aí eu entro num conflito de interesse. Qual é? A minha região que mais pode gerar energia elétrica dos rios é aquela região que traz toda a preocupação mundial com o desmatamento e com as comunidades indígenas. Se já não bastasse, né? Vocês viram o garimpo essa semana, gente? Não tem. Agora sim, do garimpo, por exemplo, aquela menina morta, gente, de 12 anos que foi estuprada e olha, eu não sei nem se é mais bárbaro, não estou nem querendo comparar aqui, que isso é até errado. Mas o fato de que tiraram, estão apurando, né? Uma criança de 4 anos do colo da mãe e jogaram no rio, de uma mãe Yanomami, né? Garimpeiros que estão brigando com os indígenas e tudo. Lá na questão dos Yanomamis. Pegaram, tiraram e jogaram no rio. A Polícia Federal está lá, está maior auê, maior confusão lá para a região norte. Foi assim, tá tendo já há anos já, conflito entre garimpeiros e tribos, né? Principalmente os Yanomamis lá. Você tem os caras que querem diamante, ouro e tal, aquela coisa. Então, conflitos. E dentro desses conflitos aí, teve uma denúncia de garimpeiros que estupraram e mataram uma criança, né? De 12 anos Yanomami, que é uma criança. E aí, já tem uma outra denúncia de que uma criança está desaparecida, né? Porque
Garimpeiros arrancaram a criança do colo da mãe e jogaram a criança no rio. Que até a Band News estava dizendo, barbárie total, barbárie, selvageria. Foi tudo agora, tudo agora. Não, o estupro e a morte foi agora, e da criança está tudo envolvido no mesmo conflito ali. Então, caos. Aí é o que eu digo assim, é mais um conflito isso aqui. Eu levar hidrelétricas para a Amazônia, que é onde tem o maior potencial para gerar. Se bem que é o seguinte, essas hidrelétricas, e aí foi até bom você falar, essas hidrelétricas de Sobradinho e Itaipu, elas são hidrelétricas de uma outra era que a gente chamava desenvolvimentista, que era assim, o desenvolvimento a qualquer custo. Bora combinar que JK, todo esse período, bora combinar, Vargas, JK, até a ditadura militar, é um período muito chamado desenvolvimentista, sim. Aquela concepção de desenvolvimento sustentável era zero. Você tinha até uma falsa ideia de que os recursos eram infinitos, inesgotáveis, aquela coisa. A consciência ambiental, a gente viu isso, né? A primeira grande conferência da ONU foi só 72. Então, assim, tinha um lance no Brasil que era o desenvolvimento a qualquer custo. Hoje, aí é onde tem uma pergunta que até do Enem que eu achei difícil. Uma das hidrelétricas que mais deu confusão, que foi até questão do Enem, foi aquela hidrelétrica no Pará chamada Belo Monte. É lá no Rio Xingu, no Pará. Belo Monte, ela é uma usina que a gente chama fio d'água. O que é fio d'água? Aquelas ali, elas são usinas tradicionais. O lago gigantesco. A fio d'água alaga uma área, por exemplo, Belo Monte é uma fortaleza e meia. Eu sei que você acha grande, mas comparada a 4, 11 fortalezas, ela, assim, uma fortaleza e meia é tipo, poxa, reduziu bastante para o tanto de energia que ela gera. Porque tem uma questão da Enem também que ele diz assim, você não pode só analisar a área alagada. Tem que dizer assim, alagou muito, mas pelo menos gera muito, porque Sobradinho é aquela que alagou muito e gera relativamente pouco. Aí eles até dizem, pô, essa daí é o pior assim, custo-benefício, né? Da Amazônia, não, aí a discussão é assim, essa foi feita fio d'água, ela alaga uma área menor. E tem a tal das PCHs, que é PCH é a abreviatura para pequenas centrais hidrelétricas. Elas praticamente não alagam. Só tem um problema nisso. O que é, de novo, o que eu te digo. Uma coisa é o mundo ideal, idealizado e tal. Outra coisa é quando vai para o bolso. Que eu digo que energia, o pessoal também assim, nossa, vamos resolver tudo com energia solar. Não tem como. O pessoal é muito apaixonado, muito emotivo. Então, um exemplo clássico. Essa aqui é o pior tipo, ambiental. Mas tu sabia que ela é a que tem a maior segurança energética? Porque um lago desse do tamanho de 4 fortalezas, se choveu e está cheio, pode ficar até uns 3 anos não chovendo nada, que vai ter água para gerar energia. A fio d'água, o que já acontece? Ela não consegue produzir o pico de energia que ela foi projetada o ano todo. Tu tá entendendo? No primeiro semestre ela consegue, porque tem muita água que choveu. No segundo semestre, a produção de energia diminui bastante. E as PCHs é assim, não chover, né? Esquece, o rio, as PCHs são espalhadas, tá? Virou, que assim, ambientalmente elas são, né? E outra coisa também, vão dizer o seguinte, como ela é pequenininha, você vai precisar de quantas? Para gerar o mesmo tanto de uma. Então, no final das contas, energia, como eles falam, não tem muito que você, tá entendendo? É complicado, cara. Por isso que a conta, muitas vezes, ela não fecha. Agora, vem aquele terceiro grupo que diz assim, então nem vamos para as nucleares e nem vamos incentivar tanta hidroeletricidade. Vamos para qual? Aí entra a eólica, que é
apontada no Brasil como aquela energia, uma das, e biomassa, que poderia sim, olha, só que até a biomassa, você fala para mim, biomassa tem problema? Sim. Qual é a primeira coisa que vão alegar? E vão desmatar para produzir a matéria-prima para os biocombustíveis. Pode encarecer o preço dos alimentos, porque aí o seu Zé que plantava batata vai dizer assim, égua, mas eu vou plantar agora é soja para fazer biodiesel. Eu vou plantar agora é isso aí para extrair etanol de primeira e segunda geração. A gente já vê isso no Brasil. Por exemplo, a gente já vê, então, dá um exemplo. Se você vai lá no Globo Repórter não, Globo Rural, e coloca assim, biodigestores. Tem uma reportagem lá, até o nome do homem eu decorei, o seu Columbine, descendente de italiano, não sei o que, lá no Paraná, o cara foi pioneiro em que? Criador de porco, aquele tradicional criador de porco do sul do país, antes pegava as fezes e fazia o quê? Botava no encanamento, jogava no rio, sem tratamento nenhum. Aí o que é que já foi um avanço grande na fazenda dele? Ele pegou e instalou uma esterqueira. O que é a esterqueira? Cava um buraco, passa alvenaria, tijolo mesmo, pode colocar uma espécie de uma lona de plástico para impermeabilizar. As fezes vêm para cá, elas são tratadas e depois elas são reutilizadas como biofertilizante. Olha o que nós já avançamos. Só que depois, qual foi o próximo avanço? Descobriram que aqui estava liberando gás metano, que é péssimo para o aquecimento global. E estavam perdendo de ganhar dinheiro com isso aqui. E foi que fizeram o próximo passo? Instala um biodigestor. O que é o biodigestor? Na verdade, é você botar uma coberta, certo? Plástica, assim, uma coisa que ela vai inflando à medida que o gás vai sendo produzido. Aí você canaliza esse gás para gerar eletricidade, por exemplo, em uma mini termoelétrica. Ou você já faz o quê? Aí tem uma frase que eu gosto muito dos especialistas, que eles dizem assim: a melhor energia é a que não precisa ser usada. Como assim? Tu concorda comigo que ele é um criador de suínos? Então aqui é a granja dele onde ficam os animais, ó. Que são os animais, sei lá, o desenho é ótimo, né? Tem que ter uma época do ano que quando está muito frio, tem que usar sistema de aquecimento para os animais. Onde é que eu pego esse aquecimento? Energia elétrica que vem da rua. Pago e tal, eu sou o seu Columbine aqui, aí por que, que ele não pode simplesmente pegar agora o gás que ele mesmo produz? E isso é feito hoje muito no sul. O cara produz o próprio gás das fezes do animal que ele cria, ele canaliza o gás para as granjas e é tipo um sistema que fica umas. Como é que se fala, gente? Como se fosse boca de fogão. Parece boca de fogão mesmo, assim. Fica umas chamazinhas, várias chamas. Tudo controlado, bonitinho assim no teto. E ele faz o sistema de aquecimento. Por que, que é melhor isso? Porque evitou que ele fosse pegar o quê? Energia da rua de fora. Ele mesmo está com uma coisa que ele não produzia, ó. Então ele está aqui. E ainda vi lá no Paraná, impressionante. Eles, além de usarem para aquecer, o que sobra desse gás, eles fizeram um sistema de cooperativa onde vários fazendeiros se juntaram, criaram, gente, mini gasodutos. Olha que genial. Os gasodutos passando pelas fazendas deles, é tudo sinalizado, bonitinho, com a coisa laranja que tem que sinalizar, né? Para ninguém perfurar e tal, ter acidente. Eles levam para uma termoelétrica que eles criaram. Aí esse gás chegando aqui, você pode pegar o gás, vamos fazer um desenho de uma termoelétrica. Aqui você tem uma caldeira. Essa caldeira você vai ter o que dentro dela? Água. Só que essa caldeira, o que, que ela faz? Um desenho bem simples, ó. Tem aqui a tubulação. O que é que você tem aqui dentro? As turbinas.
O que é que você precisa fazer para gerar eletricidade? Tem que fazer essas turbinas girarem. Então, eu aqueço a água com esse gás. Então, tá aqui o foguinho, ó. Esquento, a água vira o quê? Vapor, e o vapor movimenta quem? Aí você vai ter energia o quê? Mecânica, e o gerador converte em energia elétrica. O gás é o que você vai usar de combustível no lugar de isso. Então, no lugar das tradicionais termoelétricas que as tradicionais, vamos lá, as mais tradicionais do mundo, esse fogo aqui é gerado por carvão mineral, é péssimo. Algumas ainda são utilizadas diesel, que é péssimo também. Agora, umas que a gente adora no Brasil, pode ser o biogás, que é esse, aí é show. Aí no lugar de você estar queimando carvão mineral, que é muito sujo, diesel, e outra, esse aqui é renovável, né? Mas um outro muito bom que se usa no Brasil, que o Brasil é referência, é usar bagaço de cana. Aquele bagaço, a palha, que você recolhe a palha e o bagaço da colheita da cana e, ó, joga aqui. Antes, o que é que fazia? Queimava a palha, lembra? O pessoal queimava a palha para tirar a cana. O pessoal agora, não, 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 pelo amor de Deus, não vamos desperdiçar a palha, não, porque o pessoal pega a palha e gera energia. Ah, não, mas aí você tem lá um sistema. Mas é dentro de uma coisa controlada, é tudo direitinho, como se fosse um forno. Você diz o quê? Porque vai gerar poluição? Mas aí essa é a vantagem. Não é a coisa da fotossíntese e tal. Na hora que você queimou aqui, que você plantar a cana de novo, a cana não tira. O diesel não. O diesel você queimou o carvão mineral aqui para gerar o fogo, depois não tem como tirar. A planta, a vantagem é que eu sou a planta, me queimou aqui, gerou. Quando nascer outro, Rafael, tira. Tem sempre essa coisa de você estar sequestrando o carbono, tirando. Essa não é a vantagem da biomassa? Quando o metano for. Ah, mas aí tem um detalhe. Pergunta ao professor de química. Quando queimar o metano, ele vai virar gás carbônico. Qual é a vantagem? Ser 21 vezes menos poluente. Tá entendendo? 21 vezes menos poluente. Ou também outra coisa, além de você estar descendo 21 vezes do que o metano, então você está 21 vezes sendo menos nocivo, não ia ser 2 vezes pior se eu deixasse liberar o metano, então 21 vezes aqui, e ainda tivesse pegando uma energia elétrica para minha fazenda, para aquecer, de uma termoelétrica de... Aí, bora combinar, é o caos total. Eu estou deixando as fezes lá, estão me metendo para a atmosfera, ainda estou pegando energia elétrica para aquecer meus porcos lá, meus frangos, de uma termoelétrica de carvão. Desse jeito, você está matando 2 coelhos, pode você estar reduzindo 21 vezes, você está deixando de pegar uma energia elétrica de um carvão. Não é à toa que isso aqui é tido como algo... Pô, isso aqui... E o Brasil faz isso, gente, muito bem. Muito bem, isso tem crescido. Então, assim, sabe, eu ainda acho o Brasil uma perspectiva excelente. Agora, é força de vontade, é coisa, é se organizar, os fazendeiros se organizam lá, né, e ganha dinheiro. Desses fazendeiros, tinha um fazendeiro lá que ele estava almejando ganhar por mês 20 mil reais vendendo energia elétrica, porque ele conseguia ser autossuficiente e o que sobrava, o que é que ele fazia? Ele vendia para distribuidora, como se fosse a Enel. Você sabe que é assim, né? Se você gerar energia agora excedente, você pode vender para a Enel e a Enel revende para vocês, por exemplo. Eu passei para a Enel, né? E mostrou. Ó, aquele Tarcísio Meira, que eu até comentei com vocês antes de morrer, cara, a fazenda dele era uma no Pará e acho que uma em São Paulo. Ele era um grande produtor de energia elétrica. Não, com fezes. Ele foi pecuarista, aquele cara foi um senhor pecuarista, aquelas fazendas de engorda que chama, né? Recebe gado de outras pessoas, engorda para ir para o abate, para matar. O cara mostrou. Até o fertilizante ele produzia disso, tudo. Fazenda assim sustentável. Então, a mentalidade dos caras do Sul, se você chegar, e pela grana mesmo, e pela certificação ambiental. As fazendas passam a ter tudo certificação, aí para vender a carne dessa para a Europa, para esses cantos, é melhor. Você agrega valor.
Porque os caras lá fora aí, a fazenda do cara tem todo um manejo sustentável. Então você vai só agregando. Então olha a evolução, gente. Pegava as fezes, botava num cano, joga no rio. Agora, ei, vamos fazer uma esterqueira para ficar as fezes, trabalhar, depois virar um biofertilizante. Ei, mas está saindo metano. Então agora bota uma lona. Ei, agora vamos produzir eletricidade. Agora, então, isso é um avanço muito grande. Agora, isso é bom para áreas rurais, né? Mas dá para você eventualmente produzir, levar para uma cidade, não tem problema. Diga lá. De um aerogerador, ixi, eu não sei em metros. Eu acho que só a hélice, acho que é em torno de 35 metros. A hélice. É, a hélice em si aqui, ó, porque assim, ó, isso aqui tem uns 35 metros. Eu acredito que isso aqui tenha quase 70 metros. Eu acho que isso também pode variar, né? Mas é em torno disso. Não, não sei, é muito específico. Mas eu acho, eu não sei, gente, se existe muita questão, 260 metros, o quê? Só de. Aí deve estar pegando tudo, né? Aqui, junto com o raio, a ponta, então só aquela haste, os postes, 260. Não? É, não sei. Eu não sei se é muito a questão da velocidade ou da constância, viu? De ser constante. Porque, assim, você sabe que uma das coisas que estão estudando hoje, que ainda não tem, acho que no Brasil, né? No Ceará eu tenho certeza, mas no Brasil acho que não tem. São aquelas usinas, parques, eu vou te chamar de parques eólicos offshore. O que é o offshore? Aqueles que eles colocam dentro da água, que alguns países já estão fazendo, né? A vantagem disso é que você pode colocar aerogeradores maiores ainda na água, que em tese aqui, porque aqui a energia eólica ela vai apresentar problemas também, como o professor estava colocando, poluição sonora, poluição visual, que desconfigura mesmo a paisagem, né? Diga lá. É, mas eu acho que isso aí está pegando muito grande. A nossa aqui, o que eu vejo muito é assim, as hélices 35 metros por aí. Um detalhe, energia eólica que o pessoal pensa, nossa, maravilhosa, nunca traz problemas. Tem problemas. A rota migratória de ave, é, sim, fica vibrando, né? É, agora tem que ver a viabilidade também, gente. Assim, econômica, é toda uma questão. A segurança energética, tem época que você pode variar essa energia dos ventos. Não, isso é pouco provável. Agora, o que, é que eu vejo de reclamações? Que é pertinente. As áreas são fechadas por segurança, né? Então, você cerca aquele parque eólico. Existe toda uma problemática hoje de comunidades locais e os líderes comunitários, a sociedade, dizem assim, olha, limitou o acesso das pessoas, a circulação das pessoas. Isso é um impacto. As pessoas não veem isso como impacto, é o que eu estava dizendo para ele. Até isso é visualizado como impacto. Então, Canoa Quebrada é um caso exemplar. Você conversando com os moradores de lá, eles dizem, olha, primeiro, cheio de torre de transmissão perto da gente, aquelas torres enormes. O impacto visual daquilo, que não é só do aerogerador, é das torres de transmissão também, que são colocadas para levar energia para outro lugar.
Uma coisa que eles falaram lá, que antes eles circulavam ali livremente para turismo, para ir para uma lagoa, e que agora não podem. Se quiserem chegar àquela lagoa, tem que dar uma volta desgraçada, mas a companhia também se defende, dizendo: olha, mas é uma questão de segurança. Claro que é. Mas tudo tem impacto, gente. Tudo. Mas aí você acha que se tivesse viabilidade técnica, não teriam feito desse jeito? Se não fazem, pode ter certeza que já tem algum problema, ou de custo, ou de produzir pouco, ou de não ter viabilidade, alguma coisa, pode ter certeza. Né? O sonho da gente era apertar um botão, ter energia ali limpa e tal, não sei o que, sem impacto, mas é pouquíssimo provável. Agora, o lado ruim da nuclear a gente já sabe, né? O risco de acidentes, essa questão de possíveis vazamentos, né? O preço de uma usina é muito caro para fazer, gente. Uma usina nuclear dessa, estamos falando em bilhões e bilhões. O Brasil tem usina nuclear? Tem duas, né? Está fazendo a terceira, que já era para ter ficado pronta, Angra 3, há muito tempo. E antes tinha um plano para fazer mais quatro, duas no Nordeste e duas no Sudeste. Olha aí, duas aqui, viu? O que botou a gente para repensar foi de novo Fukushima. Porque antes, quando era governo Dilma, ela chegou a dizer: olha, a gente tem plano de fazer mais quatro nucleares, fora as três, então ficaríamos com sete, duas no Nordeste. Mas a julgar que a energia eólica está crescendo muito nos leilões, teve aquele lance de Fukushima, uma usina nuclear é um investimento muito alto, demorado, então me parece que foi colocado na gaveta. Não, não foi assim, tacamos fogo no projeto, não vai ter mais. Gavetado. A longo prazo. Aí você vai mudando. Você vai mudando a concepção. E outra coisa, acho que vai muito da época. Como assim? Na época que estavam incentivando mais quatro usinas nucleares, era muito na ideia justamente de que o Brasil estava oscilando muito a geração de eletricidade por conta das chuvas. Não que a gente ainda não esteja, certo? Mas se a gente continuar oscilando muito, assim, ano que chove bem, ano que não chove, é energia, pode ser que haja um elemento favorável, então vamos fazer nuclear para dar mais segurança, né? Porque a energia nuclear, gente, ela é segura do ponto de vista de quê? De segurança energética. Eu não estou dizendo que é segura de ter o vazamento e tal. Não, é assim. Tá chovendo, ela gera energia? Gera. Tá de noite, ela gera energia? Gera. Tá nublado? Moça. Ela não depende como a solar depende, como a eólica depende, como a hidrelétrica depende. E até a biomassa. E tudo depende de fator climático. E ela tem essa vantagem. Em tese, não. E a termoelétrica, eu acho que ela leva uma fama que hoje não justifica mais assim. O pessoal sempre diz, a termoelétrica é suja. Depende. É a termoelétrica de quê? Se for a tradicional, carvão mineral, sujíssimo. Carvão vegetal, não é muito boa. Gás natural, né? Diesel. Mas se ela for uma termoelétrica dessas do Brasil, de bagaço e de biogás, então assim, eu tenho muito cuidado. Isso é uma vantagem que eu acho da termoelétrica. É que uma mesma termoelétrica, ela pode, por exemplo, usar vários combustíveis diferentes, né? Então isso é um ponto legal que você diz assim, olha, se não tiver biogás, pode ser a palha da cana. Tá entendendo? Senão eu posso trazer aqui um carvão mineral. Pensar um pouquinho nisso. Aí o lado ruim é que a termoelétrica ela é mais cara do que a geração de uma hidrelétrica. Porque a hidrelétrica, o combustível é de graça, né? É água. E a gente ainda tem um potencial hidrelétrico. Tu sabe qual é o potencial que a gente ainda tem para usar? 2/3. Ou seja, em geração, não sei se ele vai medir aqui em quilowatts, mas já é em quilowatts, né? E vai só. A gente só usou praticamente 33% do que a gente pode usar. Ainda tem 2/3.
né? Mas eu digo assim, ó, tá longe de esgotar o potencial. O Brasil ainda tem, se ele quiser instalar usina hidrelétrica, ele pode, ele tem locais, ele tem. É por isso que o menino fala assim, esqueci o nome dele, que é o Luiz Pinguelli, que é um especialista em energia da USP, ele fala assim: problema da hidrelétrica no Brasil hoje não é falta de potencial, que sobra. São os entraves ambientais e sociais. Porque a hidrelétrica, ela bate de frente com ambiental e muito com social. A nuclear, ela não bate tanto com o social. Ela pode bater assim, ei, se vazar e tal, não sei o quê. Mas assim, você construir uma usina nuclear, você não mexe muito com a sociedade que está ali. Você não mexe com ela. Uma área pequenininha, não sei o que, fica ali, ninguém nem sabe. Se tiver uma hidrelétrica, aí você começa. Mas não é uma coisa que você diga, isso aí, se acontecer, isso aí, da hidrelétrica, já desloca as pessoas, alaga a cidade, perda de memória, porque essa memória que eu digo é memória afetiva. Você perdeu uma. Vou dar um exemplo clássico. Eu gosto sempre de trazer para o Ceará. O Ceará não tem um exemplo disso em relação à hidrelétrica, mas tem um exemplo do açude de Castanhão. O que é que foi feito na época do Castanhão? Tinha a cidade aqui de Jaguaribara. Então tá aqui a cidadezinha, com as suas casas e tal, beleza. A cidade foi toda alagada, né? Para ficar embaixo do açude. Aí tiraram todos os moradores antes, fizeram a cidade novinha em folha, muito bonitinha por sinal. Posso até dizer então que é uma cidade planejada, porque foi. A cidade de Nova Jaguaribara. É só dar um Google aí que você vai ver como é bonitinho e tal. Na nossa visão, gente, de morador de cidade, Fortaleza e tal, que maravilha, receber uma casa novinha em folha e tal. Mas não é assim que funciona. Vocês já aprenderam que tem um conceito em geografia, que é aquele conceito de lugar. Quem vai fazer o S é um prato cheio, né? É aquele conceito que fala da memória afetiva. Eu digo isso para vocês com clareza. Quando mostrou uma reportagem do Castanhão na época da seca, há uns 6 anos atrás, que o Ceará ficou 5 anos em seca, e o açude ficou quase com 5, 6% só de água, começou a aparecer a cidade, né? Apareceu a torre da igreja. A moça estava lá emocionada, dizendo: foi aqui que eu casei e tal, não sei o quê. Por mais que tenham feito a igreja muito parecidinha com a antiga, não é a mesma coisa. Que é até aquele raciocínio simples. Eu morro aqui, aí minha esposa recebe um igual a mim, igual o Rafael, não sei o que e tal, feito em laboratório e tal. É a mesma? É o mesmo? Não é. É igual cachorro. Aí você pega outro ali, que é igualzinho, é um shih tzu, tá? É o teu cachorro original? Não é. Não adianta. Então, você vai ver de morador reclamando, dizendo assim, beleza, recebeu uma casa novinha. Aí o morador diz assim, mas eu era vizinho do fulano. Até isso tem que ter feito estudo. Já que eu vou botar a casa, tem que levar o vizinho. Tem que levar não sei o quê. Porque senão não é a mesma coisa. Né? Porque às vezes tem muita aquela coisa do cara, sabe? Olha, eu digo assim, a gente mudou de condomínio, no começo foi uma luta, minha esposa, tô arrependido e tal, aquela coisa. Agora já enturmou com a galera, aí o negócio já flui mais, né? Aí você fica com aquela coisa do antigo condomínio, mas não é o prédio às vezes, são as pessoas, né? Porque onde iam alagar mesmo, fazer o Castanhão, tinha a cidade antiga aqui. Porque esse aqui é o maior açude do Brasil, né? Então, para poder reter água, que inclusive chega até Fortaleza, porque tem hoje um canal que traz água, inclusive aqui para a região metropolitana de Fortaleza. Então, precisavam construir um açude maior ainda, maior do que o Oroz, que durante anos foi o maior açude cearense, né? Só que na hora que liberaram, ele fica dentro do Rio Jaguaribe. Então, aqui é o Rio Jaguaribe, ó. Né? E aqui fizeram a barragem. Só que a cidade, ela ficava, por exemplo, aqui, né? Na margem do rio, perto do rio. Aí quando fizeram a barragem para reter a água, ela foi totalmente alagada. Aí puxaram e fizeram outra cidade perto. Dá para ver quando você bota no Google, Nova Jaguaribara,
Você vê a cidade aqui, você vê ao fundo o açude. Aí você sabe que a antiga cidade estava lá. Então, isso já é um impacto social gigantesco. Aí tem outro impacto. Imagina a comunidade indígena bem aqui, ó, longe que só da hidrelétrica, supondo que aqui não seja mais o Castanhão, seja uma hidrelétrica lá na Amazônia. Aí você reteve a água aqui. Você pode prejudicar essa comunidade indígena aqui, não pode? Pode. Ou então, a comunidade indígena, ela está aqui, ó. Só que antes ela caçava aqui, ó, nesse local. Mas esse local agora está embaixo o quê? D'água. Aí como é que a comunidade indígena vai caçar? Então, é o que eles estavam colocando. Ele é muito feliz quando ele diz: o problema da energia hidrelétrica hoje no Brasil não é falta de potencial, está cheio de potencial para o Brasil explorar, mas é lá na Amazônia e o impacto ambiental e social é gigantesco. Tu lembra que eu estava falando ali fora para ti que tem a Geoconsult? Uma coisa que eu estava olhando, que até arqueólogo eles têm que ter. Por que o arqueólogo? Na hora que você manda fazer um estudo para instalar uma hidrelétrica num lugar, você sabe que você tem que identificar até o tipo de planta que tem ali, né? Porque, de repente, o tipo de planta que tiver, você não pode nem fazer hidrelétrica. Aí, outra coisa que eu estava vendo, imagine que você ache coisas enterradas de arqueologia. Aí já embarga o negócio. É por isso que eu estava dizendo para você que tem que chamar uma empresa dessa, que ela é de consultoria ambiental, tem que ser feito todo um estudo da área. O IARNIMA é o que eu estava dizendo para ele. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente. Então, eu estava dizendo para ele que ele às vezes gosta um pouco dessa área, eu dizendo, cara, você pode trabalhar com isso. Essa empresa Geoconsult é uma das pioneiras aqui no Ceará. Os caras têm tudo: engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, sociólogo, arqueólogo. Por quê? Porque até isso tem que ser visto. Ei, eu vou. A China tem muito isso. Só que a China não é um país que vai respeitar essas coisas, né? Mas a China, como é uma civilização milenar, nossa, é muito comum na China, quando você vai fazer uma hidrelétrica, vai fazer um estudo da área e encontra arqueologia, restos de sociedades. Nesses outros países, assim, Peru, tudo você tem que ficar de olho para. Mas mesmo no Brasil. Mesmo no Brasil, você, quando vai fazer alguma coisa. E outra coisa, não é só arqueologia, não. Que arqueologia são coisas que a humanidade fez. Aí você pode pegar fósseis, alguma coisa que para a ciência tem um peso. E, epa, peraí. Meu irmão, hoje em dia, rapaz, uma hidrelétrica, você tem que fazer compensações para a sociedade do local. O que ela vai perder, você vai ter que compensar. Então, já vi hidrelétrica que quando ela foi lá para a Amazônia, ela tinha que organizar tipo um campo desse aqui para dar cursos para a sociedade que foi atingida, para que eles criassem assim um produto, alguma coisa, uma cooperativa, um ganho que substituísse o que elas perderam antes da hidrelétrica. Então, isso que é sensacional, tem que ter mesmo. Só que isso vai meio que. E aí, será que é hidrelétrica? Agora, por outro lado, ainda é uma energia relativamente barata, porque não paga combustível, é a água corrente. Então, ele pega e diz assim: podemos não mais fazer as hidrelétricas, mas quando ele diz assim, mas vamos pagar por isso, né? Com outras fontes que talvez sejam menos impactantes para a sociedade e tal, mas no começo sejam mais caras. Mas também ele tem que lembrar que a eólica barateou muito nos últimos anos, gente. Era muito mais cara a energia. E à medida que você vai ganhando em escala, o que vai fazendo? Vai barateando. Por isso que o hidrogênio verde, para você, é caro. Mas como é uma exigência e à medida que for crescendo, a tendência lá na frente é que se torne o quê? Viável, mais barato. Mas, vai se tornando mais viável, né? Aos poucos, essa é a ideia. A maioria já é privatizada no Brasil. A maioria. Né? O sistema é que, às vezes, ainda não é privatizado. Torres e tal, não sei o quê, mas até se estuda isso. Eu não sei se é a Eletrobras ou Eletronorte. Não tem uma que o governo
atual está fazendo estudo, né? Quer porque quer privatizar? Eu acho que é a Eletrobras, né? Então, assim, de privatizar mesmo, né? E é isso. A maioria dessa parte de geração de energia é privatizada no Brasil. Os parques eólicos, os parques solares. Isso aí há muito tempo que não é mais aquela coisa estatal. Isso era muito forte na época do Vargas. Até do JK tinha coisa ali, tá? Até na ditadura militar. Mas dos anos 90 para cá tem imperado muita ideia de investimentos privados. Até porque aquela ideia de que por que eu, Estado, vou pegar uma grana para investir num negócio desse, eu poderia me preocupar em outras coisas, deixaria uma empresa dessa aí, eu receberia na forma de impostos, né? Receberia na forma de impostos. Mas aí vem a outra crítica pelo outro lado, dizendo, a energia é estratégico, então se a gente fica na mão de empresas privadas, pode subir demais, o custo se elevar, é toda uma discussão. Pois é, porque usina nuclear, eu nem sei te falar se haveria alguém interessado. Usina nuclear, eu acho que não há nem esse interesse. Nós teríamos que ver, porque como ela é uma energia relativamente cara, tem duas, mas quando a gente fez essas duas, foi o Estado, né, lá atrás, havia um projeto estatal, funciona grão e dois. Funciona direitinho lá, abastece boa parte do Estado do Rio de Janeiro. Mas é como eu estou dizendo, viu? Na época que elas foram pensadas, é porque tinha muita vontade estatal, porque via a energia nuclear como estratégica, para o submarino nuclear, para coisa. E outra, já te ocorreu que a gente tem duas usinas, e talvez seja bom ter só essas duas. No máximo a terceira que estão fazendo. Porque aí você nem precisaria ter muitas usinas, que o Brasil tem outras fontes, hidrelétrica, eólica, solar, biomassa. Mas muito especialista diz que é um tiro no pé fechar as usinas nucleares brasileiras. Por quê? Porque elas fomentam a pesquisa na área físico-química. Então, um desses exemplos é que o Brasil desenvolveu tecnologia própria de enriquecimento de urânio, que dizem, inclusive, que é mais barata do que a americana. E agora acho que já está usando, porque antes a gente ainda comprava de fora o urânio enriquecido. E qual é o grande detalhe? Tem três tipos de países hoje no mundo, né? Tem aqueles que estão fechando todas as usinas nucleares, tem aqueles que tá bom que a gente tem, para por aí, mas você sabe que tem países que não vão abrir mão. Um deles, vocês vão achar que é mentira minha. Tem uma reportagem, a França não abre mão da energia nuclear. A Inglaterra, para vocês não falarem assim, não é coisa de Ucrânia, é coisa de ex-país soviético. O Reino Unido não abre mão das suas usinas nucleares. A França depende demais da energia nuclear, né? E não tem tantas fontes assim, então. E a China, eu confesso que eu tive que ler duas vezes para acreditar. Eles vão entregar uma usina nuclear a cada 30 e poucos dias. Daqui até. Eu realmente eu li assim, eu não acreditei, mas eu li, gente. E vindo da China. Mas tu sabe o que é? Isso já está sendo feito, gente. É inaugurando uma atrás da outra. Gente, quando eles fizeram aquele hospital da Covid, assim, em alguns dias, um hospital gigantesco daquele, cara, mas assim, quando eles dizem que vão fazer, você duvida, que eu não duvido. Quando eles dizem que vão inaugurar em tal dia, eu não tenho a menor sombra de dúvida que eles vão fazer. Porque a demanda deles de energia é um negócio impressionante. O país daquele, a demanda, e olha que o crescimento lá já não está esses balaio todo que era antes, né? Não, não, ao contrário, tiraram a política do filho único. 2015, eles acabaram com esse negócio do filho único, que, como está dando uma estabilizada lá, eles estão querendo até mais gente. Mais gente, porque a mão de obra encareceu muito. E outra coisa, o mercado consumidor também crescente, né? Que a economia vai. Então, hoje está liberado lá você ter o segundo filho, desde 2015, mais ou menos. Não, é um problema já, na verdade. Não, e outra coisa, as próprias mulheres, os casais, principalmente os urbanos, eles já. O capitalismo ele é foda, né? Aí você fala assim: a China é um país como. Cara, os chineses
são como a gente. O filho já é um empecilho, em todos os sentidos. Para eu curtir minha vida, para eu viajar, por mais que seja meio racional demais, os custos. E outros chineses gastam muito, muito. Eles veem o filho como, principalmente o filho homem, é um investimento mesmo deles, é um investimento. A gente vê isso na sociedade brasileira, mas é uma coisa muito. Lá é bem racional mesmo, é assim. Eu tenho que ter só um filho para concentrar meus investimentos nesse filho. Sim. Uhum. Sim. Na verdade, assim, o que eles fazem é aquela mesma tática dos Estados Unidos. Quando você fala assim, os americanos, você gosta dessa ideia de ter pessoas de fora ali, mas são quase que obrigados a ter. Tem até um documentário que diz assim, uma vez sem mexicanos, né? Se não tivesse mexicano nos Estados Unidos, a economia deles param. Porque primeiro a mulher não sai nem de casa para trabalhar, que ela não tem quem deixar o filho dela. Quem é empregada é mexicana. Agora sim, os americanos nunca, nunca, e os chineses também não. Você falou um negócio certo. A gente tem uma imagem, por exemplo, que o americano, o europeu não gosta muito de estrangeiro. Chineses e japoneses têm muito pé atrás com estrangeiros. Muito. Você não tem noção do que são algumas sociedades dessas orientais. Mas a China, por exemplo, assim como os Estados Unidos, ela não abre mão de receber gente qualificada. Então, por exemplo, se você for nas universidades chinesas, o que você vai encontrar de professores de fora dando aula em inglês, e os moleques lá dominam mesmo inglês, os moleques chineses, que é outra coisa que é impressionante, normal, o quanto eles. E outra coisa, como é que eles assistem a aula de um professor americano, de um professor alemão? Então, o alemão, o americano dão aula muitas vezes em inglês. Cara, é impressionante. Eu vendo uma matéria, os chineses são iguais aos americanos, assim, ei, você é muito bom no que você faz, eu te recebo de braços abertos. Que a China sabe que precisa desse ocidente lá para modernizar e tudo. Mas como você falou, tem muito essa questão de eu vou importar a mão de obra, eu tenho um problema, os chineses, gente, são da etnia Han, são muito preconceituosos, até com os chineses das outras etnias, que é uma coisa que não contam para vocês, mas todo livro de geografia e história traz. Os chineses, você pensa que todos eles são iguais. A etnia Han, que é 90%, se você ver a maneira como eles tratam aquela etnia uigure, que tem denúncias internacionais, né? Até do Partido Comunista Chinês, dizendo que tem aqueles campos de reeducação, e depois dá um Google na reportagem da BBC. Mas tu sabia que visualmente você vai identificar, porque tu já viu chinês de barba? Mentaliza chinês de barba, muito pouco provável. Mas vocês sabem que muitos desses chineses, por exemplo, com a barbinha aqui e que usa tipo um, não sei o nome daquilo ali, com a barba, você vai olhar vestimento e vai dizer assim: nossa, parece muçulmano. São os uigures. Eles são chineses muçulmanos, que eles moram na parte mais norte do país e que eles são tratados mesmo assim pela etnia Han, pelo governo chinês, como sendo mesmo cidadão de segunda categoria. Bota assim, campos de reeducação, China. Aí aparece da BBC. A gente nem sabe o que acontece, porque como não tem transparência, mas, gente, já houve cada denúncia de desrespeito aos direitos humanos. Eles falam que é tipo campo de concentração, mas eles não vão chamar de campo de concentração. Então, eles vão usar o termo que campo de reeducação. É aquele lance de, primeiro você faz uma tática que é mais viável, que é você chega lá na província de Xinjiang, onde eles são maioria, e você vai levando a etnia Han toda para lá. Com o tempo, a etnia Han vai dominando, e aí a China faz uma coisa que é muito interessante. Ela começa a eliminar símbolos culturais daquela etnia.
porque aí ela vai se adequando à etnia Han fisicamente, ela vai se enfraquecendo porque ela passa a não se ver mais como uma etnia própria e poderia lutar até por separatismo, aquela coisa toda, e eles vão sufocando. Então, exemplo clássico, eles fazem isso no Tibete, e fazem isso em Xinjiang com os uigures. Eles vão levando muito chinês para lá da etnia Han e vão começando a dizer assim, olha, esse tipo de roupa não pode, esse tipo de comportamento não pode. Esse uma coisa que vocês vão falar, parece coisa piada. Antes fosse, né? Que os tibetanos eles são budistas, né? E é lá que tem, que surge lá no Tibete e tal, a figura do Dalai Lama, que hoje o Dalai Lama é aquele carequinha e tal, que está exilado, né? Mora na Índia, mas já veio para o Brasil algumas vezes, não pode pisar na China, que ele tem prisão lá decretada, né? Porque ele é visto como líder separatista. A China não quer escolher o próximo Dalai Lama? Depois você bota aí, do BBC também. O governo chinês está querendo escolher quem vai ser o substituto do líder espiritual budista. Sendo que o Dalai Lama, ele, o que está vivo, que já é bem o 20º alguma coisa, eu acho, já pode aparecer o que vai suceder lá agora. Só que é geralmente uma criança e é como se fosse algo espontâneo. Eles vão, né, os principais líderes do budismo, eles vão observando e tal, e eles vão vendo. É uma manifestação, pronto, como eles chamam. É assim, uma manifestação. De repente eu estou aqui e acontece alguma coisa, esse aqui vai ser o próximo Dalai Lama. Não, o Partido Comunista ele quer chegar agora entre vocês e quer dizer assim, ei, pega um menino aí de etnia Han, tem o olho puxadinho mesmo, vamos ver um que parece mais tibetano aqui. Pronto, é esse aqui, viu, Dalai Lama? Que você elimina até. Não, e elimina até os tibetanos de escolher o Dalai Lama. Daqui a pouco o budismo lá, ele morre. Aí é uma maneira que você tem muito boa de eu enfraqueço os caras. Tá impressionante. Tudo é. Né? Não sei. Porque turista, na verdade, é aquele negócio, né? Vai, consome ele. Às vezes não sei se é o preconceito ou se é muito. Não, a visão de ser diferente. Porque você vai para uma França, querendo ou não, às vezes tem aquela coisa e tal, mas é o Ocidente, né? É mais parecido com a gente. Você para um país desse, é como eles falam, até a maneira de pensar é completamente diferente. Tudo é muito diferente. É, é, é. Então tem toda uma questão, né? Agora, claro, o mundo vai se globalizando, e aí, óbvio. Então, aquilo que você falou para mim, certo? Então, assim, essa política do filho único, esqueça, ela acabou, acho que em 2015, que os economistas chineses já faziam tempo que avisavam a China, ó, tem que acabar, porque a mão de obra está ficando muito cara, o mercado consumidor já não está, e a China já estava sentindo o baque de não estar crescendo mais tanto. Aí, por isso que entra na história da energia quem estava falando. Com tudo isso, a China ainda precisa inaugurar não sei quantas nucleares, mas também é um motivo. A China é muito questionada, porque quase 80% da energia dela vem de termoelétricas à base de quê? Carvão, mineral. Ela não é hoje o país maior poluidor do mundo para aquecimento global? E qual é o segundo? Só que às vezes leva até a fama, né, de ser o primeiro. É incrível. A gente também pega aqui para Cristo em tudo, que a gente às vezes chega até a dizer que, olha, eles são os piores para aquecimento global. Hoje o pior país do mundo é esse daqui, para aquecimento global. Só que a galera esquece que, por exemplo, esse aqui, quase 50% da energia, no mínimo 40%, também vem de termoelétrica a carvão. Então, esse lance também de fazer muita nuclear na China, além de você ter na energia nuclear uma coisa chamada segurança energética, para não faltar, certo? Você ainda vai fazer uma energia que é mais o quê? Mais limpa. Não sei. Não sei. Não ouvi falar nada, mas, né?
Não é ser preconceituoso, deixar de ser, porque o cara é qualificado. Não, é muito aquela política igual dos Estados Unidos, de assim, uma coisa é eu receber o cara ilegalmente desqualificado. Outra coisa mas todo país do mundo é assim. O Canadá precisa de mão de obra qualificada. Qualificada eles estão indo até atrás de outros países para poder recrutar. Então, aquele negócio, não acho que o preconceito vai acabar por isso. Não acho que você sendo assim, por exemplo, vamos pegar, pronto, colega meu, ele é negro, o Ronaldo, ele é a esposa, a Fran, foram para o Canadá. O cara é, assim, uma sumidade em tecnologia da informação. A empresa veio pegar o cara aqui para levar lá. O cara passou 2 anos aqui fazendo os trâmites, as coisas tudo, dominando francês, já chegou lá falando francês. Eles arrumaram apartamento para o cara, trabalho para a esposa, colégio para os meninos recebem para estudar. Mas quando ele teve aqui, em julho, né? Acho que ano passado, não, foi no final do ano. Ele pergunta assim para mim: eu sempre vou ser um imigrante. E ele ainda pegou e brincou assim: ó, ainda sou negro. Porque ele se destaca mais na sociedade, né? Como quem diz assim, igual na China, né? Eu não sou olhinho puxado, então me chama mais atenção ainda. E diz: Rafael, eles são maravilhosos, é uma sociedade multiétnica, se respeita muito, os direitos estão assegurados, mas como ele disse, ele falou: eu sempre vou ser um imigrante. Eu posso ter que acho que ele nem tem ainda. A, é, ele nem deve ter ainda nacionalidade, né? Dupla nacionalidade e tal. Ele disse: mesmo que eu consiga, eu sempre serei um imigrante. E olha que nós estamos falando do Canadá, né? Que em tese é o queridinho, trata todo mundo muito bem, aquela coisa que nos Estados Unidos é pior, né? Aquela coisa assim, nossa e tal, mas ele dizendo assim: Rafael, calma, tem seus problemas. Aí não é porque ele é qualificado, o que foi mais fácil para ele é ser recebido. Ser recebido foi bem mais fácil. A empresa veio aqui pegar porque estava precisando, mas não que ele não sofra preconceito. A mesma coisa eu digo lá nos Estados Unidos. Às vezes você vai lá como brasileiro, mas você é qualificado, cara, epa, venha, tem um visto nos Estados Unidos. Pode pesquisar aí. É um visto para pessoas que são, não usaria a expressão superdotada, mas são aquelas pessoas que se destacam no que fazem, e pode ser tudo. Pode ser um jogador, pode ser um bailarino, pode ser um cientista. Aquilo que você é considerado, eles usam uma expressão lá, eu não vou lembrar agora, como se fosse assim, acima da média. Esse visto, ele facilita a sua, como se fosse uma coisa assim, facilita a sua entrada. É inteligente fazer isso? Total. Eu não vou querer receber os melhores do mundo para, óbvio que é, que você vai potencializando. Dizer, mas é excludente. Não, mas aí, pessoal, ninguém entrar numa discussão dessa, né? É porque não existe, para a gente, não tem plano de nada, né? Quando você vê isso, você vê que os países, eles são todos. Quando a China diz que vai inaugurar, depois alguém pesquisa aí, que eu vou aqui, que vocês vão dizer assim: não, o Rafael está mentindo. Parece mentira. Você falar assim, deixa eu ver se eu acho a reportagem. Eita, agora eu estou na internet aqui, peraí que está no Ezinho. Eles vão entregar, que eu fiquei assim: gente, não pode, usina nuclear é coisa que você passa no Brasil 5 anos fazendo. 6 anos. E não é porque é Brasil, não, é porque é demorado. Então só me leva a crer que eles já começaram a fazer lá atrás e já com planejamento de. Mas não assim que eles vão fazer em 1 mês e meio, tu tá entendendo? Porque isso é humanamente impossível. Inaugurar, começar do zero e com 30 dias eu entrego. Do zero e com 30. Não, eu não consigo imaginar isso. Então, quem puder aí pesquisar aí, viu? Se acha aí assim, China vai inaugurar usinas nucleares a cada tantos dias, não sei. Cara, é impressionante. Então, tem planejamento, né? Muito planejamento. Ok. Bom, semana que vem a gente vai continuar, mas assim, fazendo exercício. Eu trago um TD, a gente termina aquele e faz um TD com fontes de energia que, querendo ou não, entra também nesse viés. Algumas coisas entram no viés ambiental, né? Aí eu vou. Você vê como eles ainda são dependentes de carvão mineral, né? É barato, né, gente? Lá tem muito. E lá tem muito carvão mineral. É aquilo que eu digo, é sujo? É, mas eu tenho muito, tenho, e é relativamente barato. Carvão mineral, barato, tem muito. Então, assim, eu não quero usar, mas eu vou usar porque ainda é barato, ainda torna meus produtos competitivos. Tá entendendo? É isso. Próxima aula a gente vai fazer exercícios, né?
eu trago um PD de fonte de energia e a gente pega, pode terminar aquele de meio ambiente e já emendar com esse de fonte de energia. Certinho? Valeu, gente. Isso mesmo, olha aí, ó. China, como é que ele diz aí? China deve construir um reator nuclear a cada 36 dias. Então, um reator, na verdade, não digo nem usina, nos próximos 15 anos. Vocês querem... Mas para você ver como o país é planejado. Um reator, não necessariamente seja uma usina, mas vão fazer reatores para ir para usinas, então. É o coração. Então, eu vou aqui, não é fazer, porque isso eu achei estranho, mas fazer uma usina nuclear a cada 36 dias. Mas eles vão fazer um reator nuclear, que é o coração mesmo de uma usina. E, é isso. Então, vamos ficar por aqui. Vai dar certo o Brasil, viu? Valeu, galera.